Quando Jesus disse que precisamos renovar a nossa mente, renovar a mentalidade, é porque se a gente não vigiar, Satanás, ele governa os nossos pensamentos. E eu, como terapeuta da família, quero te ajudar, quero te deixar um alerta como que isso acontece e o que você precisa fazer para que isso não aconteça com você e com a sua família. Todos nós precisamos ter uma autovigia dentro de nós, vigiar os nossos pensamentos. Jesus disse bem assim, que nós precisamos vigiar e orar. Entende? Não orar e vigiar. Então tá aí uma chave poderosa. Eu preciso vigiar, eu preciso estar atenta em tudo que está acontecendo. Eu preciso vigiar os meus pensamentos, porque quando eu vigio os meus pensamentos, eu consigo saber o que eu estou realmente pensando. Eu consigo compreender as consequências daquilo que eu estou pensando. Então é muito importante a gente trazer isso para dentro do contexto familiar, porque nós precisamos se fortalecer. A família, ela precisa se levantar. A família, ela precisa buscar esse fortalecimento. Precisamos ter compreensão que Deus nos deu família para um ajudar o outro. Então nós precisamos aprender autovigiar, autossondar os nossos pensamentos para que nós possamos aprender a corrigir os nossos comportamentos. Porque se eu não aprendo a governar os meus pensamentos, eles vão governar a mim. E normalmente esse governo, ele vem por pensamentos desconfortáveis, pensamento que vai te destruir, pensamentos negativos que vai impedir você de realizar seus sonhos e seus projetos. E eu sempre gosto de alertar. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Só que isso só vai acontecer se você permitir. Porque ele precisa de legalidade, ele precisa que você dê legalidade para que ele possa entrar na sua vida e usufruir de você. E quando isso acontece, ele usufrui de você e da sua família. Por quê? O homem e a mulher, eles são autoridade dentro do lar. E se essa autoridade ela é enfraquecida, ele dá legalidade, abre portas para que o inimigo entre e faça destruição. E por onde ele começa? Ele vai começar pelos seus pensamentos. Ele vai começar a te enviar pensamentos de incapacidade, de insegurança, de medo, de discórdia, para que você comece a se desentender com o seu cônjuge. E quando você começa a se desentender com o seu cônjuge, vai causando distanciamento. E esse distanciamento ali abre portas para destruição. E os filhos, eles estão observando, eles estão vendo, eles vão repetir aquilo que eles vê os pais praticando. Então, quando a palavra diz, entende que visitarei a iniquidade dos pais, a terceira e até a quarta geração, é sobre isso. Por quê? Se a iniquidade dos pais for repetida pelos filhos, é óbvio que isso vai acontecer. Então, nós precisamos aprender a romper. E o mais importante é quando o pai e a mãe se atenta a essa situação e busca o rompimento. E esse rompimento, ele acontece quando você tem o desejo de mudança. E eu sempre digo, nós precisamos ter o desejo, precisamos ter ação, precisamos ter foco, precisamos ter persistência e precisamos ter resistência também. Por quê? Eu renuncio hoje. O que você renuncia hoje, ele vai ser para você viver o hoje. Amanhã você vai ter que renunciar a hábitos, renunciar a crença, renunciar à cultura que você vem carregando há muito tempo,
que você vem repetindo, padrões dos seus pais, dos seus avós, e tudo isso está modificando a sua família. E quando você tem esse entendimento que a destruição do seu relacionamento, da sua família, dos seus filhos, vem porque você ainda não vigiou os seus pensamentos, você ainda não buscou o fortalecimento. E uma técnica maravilhosa, inegociável que a gente tem dentro da nossa casa, e eu quero ensinar você. Por quê? Porque essa técnica, ela é validada por mim, ela é executada por mim, pela minha família, todos os dias. Então eu posso te dizer com autoridade que essa técnica, se você aplicar ela, você consegue trazer a restauração que você precisa para dentro do seu lar, você consegue trazer a clareza necessária que você precisa para dentro do teu lar. Então, para que você não seja dominada pelos seus pensamentos, você precisa aprender a governar eles. Então, quando você acordar pela manhã, a primeira conexão sua tem que ser com Deus. Ele é o Criador, entende? Se eu estiver distante dele, o que vai acontecer? Eu vou estar inválida. Então, eu preciso me encher das virtudes dele, para que eu possa aprender e suportar as aflições do dia a dia. Mas quando eu faço isso em família, quando eu junto meu esposo, meus filhos, para fazer isso, a força é muito maior. Então nós precisamos se revestir da glória do Senhor, para que nós possamos aprender a lidar com os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Quando eu estou conectada, eu estou cheia da glória, então ali eu começo a me conhecer verdadeiramente, ali eu começo o processo de limpeza. Por quê? Nem eu e nem você tem poder de mudar ninguém. Então, se nós não temos poder, vamos lá, quem tem? Quem tem é Deus. Deus tem o poder da mudança, da transformação, do renascimento. É Ele que consegue fazer isso. Então, se é Ele que consegue, e a minha família, eu vejo que a minha família está desordenada, tem muito conflito, muita discussão, desentendimento, ninguém mais consegue conversar dentro do lar, é tudo gritando. Então, precisa de uma transformação. E se eu uso o meu tempo todo, entendeu? Para transformar essas pessoas, para mudar elas, eu estou perdendo de viver a minha vida, estou me desgastando e não vou conseguir mudar as pessoas. Por mais que eu ame a minha família, mas eu não vou conseguir mudar. Só que se eu for sábia o suficiente de pegar a minha família e trazer para os pés do Senhor, para que a transformação aconteça, para que Deus o transforme, aí sim eu crio, entendeu? Uma proteção na minha família, que é a proteção que toda família precisa, necessita dessa proteção. E muitas das vezes a gente não busca dessa forma, entende? A gente luta com as nossas ferramentas e não consegue, e aí começa a desistir. Por isso que muitos relacionamentos, eles estão perdendo as forças justamente porque estão lutando com as ferramentas erradas. Tem muitas mulheres lutando para mudar o esposo, tem muito homem lutando para mudar a esposa. E eu quero dizer para você que enquanto você lutar para essa mudança não vai acontecer. Por quê? Porque você não tem poder de mudar a outra pessoa, mas você tem poder de se autoconhecer, de se autolimpar, para que você mude o seu comportamento perante as situações no qual você está se deparando todos os dias. E se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou com você, aproveita, compartilhe essa mensagem, e se inscreva no nosso canal também, se você não se inscreveu, porque eu sempre digo, a alma generosa prosperará. Então, se você não curtiu, curte, se você não se inscreveu, se inscreva e seja próspero.
encaminha esse conteúdo, essa mensagem para mais pessoas, para a pessoa que veio na sua mente quando você começou a ouvir essa mensagem. Provavelmente veio alguém na sua mente aí. Então eu te peço, encaminha para essa pessoa, para que mais pessoas possam compreender os seus atos e saber como se proteger das armadilhas do inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Só que isso só vai acontecer se você permitir. Por quê? Porque ele precisa de legalidade, ele precisa de autorização. E essa autorização quem dá é você.